Ando aqui procurando um lugar pra gravar pra vocês. Olha o que eu achei, hein? Nada melhor do que começar com isso aqui, cara. Seja diferente. Algum aluno do sétimo sentido deve ter passado por aqui. Tô até com o tripé na mão, ó. Vou encontrar um lugar pra gravar pra vocês, mas olha o que eu achei. A marca de vocês deixa uma marca no mundo. O que restará quando você se for? O que restará quando você já não existir mais? Marca. Isso aqui é marca. Be different. Seja um cardanista. Meu jovem, você não busca dinheiro, você busca significado e propósito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Léo Cardan, sou especialista em comunicação cinematográfica, arquitetura de identidade e engenharia social. Eu tô aqui para mais um vídeo sem roteiro, onde a gente vai trocar um papo maneiro sobre um tema que eu acabei de escolher na hora, né? Propósito, identidade, sentido, significado, cara. Ao longo da nossa vida, nós nascemos como uma folha em branco e somos preenchidos pelo mundo. Pelo que as pessoas acreditam, pelo que elas veem, pelas expectativas, os sonhos delas, os medos delas. Somos preenchidos, anotados, moldados através da comunicação do mundo. A comunicação do mundo como cultura, como povo brasileiro fazendo parte do Brasil como país. A cultura do mundo em relação ao sistema, a mídia, o que ela comunica para você. Teus pais, né? Teu pai e tua mãe, quando tu nasce, tu já é preenchido com muita comunicação. É muita comunicação sendo transmitida para você, o que molda tua visão de mundo, que molda a forma que a gente vê as coisas. E desde muito cedo é implementado na nossa mente de que o dinheiro, a moeda de troca, ela é um objetivo final. Só que isso é bullshit, isso é mentira, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir muito rápido. Por mais que esse ensinamento que eu vou falar nesse vídeo aqui já seja algo que talvez você já até interagiu em algum momento com algum vídeo no YouTube ou alguma coisa, algum stories meu ou de outra pessoa, mesmo sendo algo simples, eu acredito de verdade, do meu coração, sentir aqui de a gente bater um papo, sabe, de a gente conversar de verdade, cara a cara, eu e você e eu, porque isso pode acabar com a tua vida, cara. E de coisas simples, né? Os grandes sábios que construíram prosperidade, não falo apenas em montantes financeiros, mas prosperidade em todas as áreas da vida. Esses grandes sábios, eles não viveram de tanta complexidade, se formos olhar, né? O 80-20, o 20% que tu fez, que trouxe 80% do resultado, na realidade é um composto, muitas das vezes, de coisas simples, porém muito bem implementadas. Só que a gente banaliza a simplicidade, a gente tende a ir para o complexo. E não é algo negativo, não é uma prática que devemos fugir dela. Inclusive, nesse vídeo eu vou pegar algo simples e aprofundar e complexar ele de algum modo. Mas quando eu digo que a gente vai para o complexo, é buscando fórmulas, métodos mirabolantes, como no marketing digital, novo funil, novo método, a nova história, novo segredo para faturar 10 mil reais por mês. E não é muito sobre isso, é o arroz com feijão, é você, tua identidade, um posicionamento harmônico, uma comunicação que envolve, que é magnética. Não precisa de tanta coisa para você chegar num resultado. E às vezes depois que tu tá em certo resultado, faturando, sei lá, vamos falar de faturamento, de 50 mil por mês, para tu ir para 100 não é algo mirabolante também, é um ajuste fino. Às vezes é uma coisa, um setor, uma pessoa a mais que tu adiciona, uma técnica, um meio, né? Uma organização, uma forma de organizar a tua equipe, uma forma de fazer gestão do teu financeiro que muda completamente, absolutamente tudo do teu faturamento no final do mês. Eu vi isso várias vezes com alguns clientes meus, inclusive fazendo a implementação de engenharia social dentro dessas empresas. Às vezes, cara, era um ajuste finíssimo. Eu tenho muitas coisas, muitos conceitos complexos, coisas grandiosas e tal, mas para quem já tá faturando muito, cara, era um ajuste assim que já fazia toda a diferença, né? E não a coisa grandiosa. Então eu quero que você tire um pouco esse filtro de eu já ouvi esse papo, eu já ouvi sobre significado, sobre propósito, que isso é mais importante do que o financeiro, isso não me desce, não me entra ainda, no final das contas eu quero dinheiro. Eu quero explicar e aprofundar um pouco mais disso com você, e eu quero que você tire um pouco as suas crenças em cima disso, desconstrua o que a sociedade falou para você acreditar, e eu quero que aqui você construa, você roteirize o que você acha que você deve acreditar com base na tua visão de mundo, o que você acredita sobre o mundo, o que é valioso, o que não é, o que tem valor, o que não é, o que é aceitável, o que não é. Enfim, vamos lá. Você está em busca de propósito, significado, não dinheiro. Mesmo se você for alguém materialista, você não pensa necessariamente no dinheiro como papel, você pensa no dinheiro como um meio de conseguir alguma coisa. Desde algo mais sentimental e filosófico, como um propósito de vida, construir uma caridade, construir uma escola ou ajudar a sua família, até coisas mais materiais e superficiais que não perdem o seu valor, que é comprar um carro, comprar uma Ferrari, e não tem nenhum problema nisso. Eu sou uma pessoa que adora carros, amo automobilismo,
automobilismo, e quando eu tiver grana, caixa suficiente para comprar e também fizer sentido dentro da minha realidade, comprar uma garagem gigante, um galpão e encher de Porsche, farei isso, sabe? Mas é porque eu quero, é porque faz sentido pra mim, porque eu gosto, porque eu tenho uma história dentro da minha história, isso makes sense. Não só porque eu olhei pro amiguinho do lado, ele tinha um Porsche, portanto sou do marketing digital, ele tem minha idade, temos o mesmo dinheiro, vou comprar um Porsche porque ele comprou. Ilusão, você tá seguindo um roteiro que não foi escrito para você. Mas no final, acho que você entendeu. Todos nós temos um significado, um sentido pro dinheiro. O dinheiro, ele é só uma moeda, ele é só uma energia que nos leva para um objetivo. E eu quero falar sobre o objetivo sentido. Você nunca vai ser, cara, acredite em mim, tá? Você já ouviu isso várias vezes também, mas eu vivi isso na prática. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior, no cu do Paraná, inclusive tô aqui na minha cidade natal, nesse momento, gravando esse vídeo. Olha que irônico, do lugar que eu nasci, tô falando sobre propósito, crescimento, etc. Mas enfim, nasci no interior do Paraná, no fim do mundo, cara. E eu achei que sim, essas pessoas que falavam de dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não é tão importante, o dinheiro depois que tu consegue, ele não é o mais importante. Eu achei que era bullshit, sabe? Tipo, é porque você tem, meu amigo. Por isso que não é a coisa mais importante pra você, porque você tem abundância. Só que eu caminhei por esse processo e não precisei ficar multimilionário, cara, pra conseguir ter essa consciência. Eu já tinha muitos valores além da grana, eu tinha outras coisas que eu valorizava, tanto quanto, ou até bem mais do que o dinheiro, como a família, o núcleo familiar. Para mim era muito importante, as conexões humanas eram muito importantes. Mas quando eu caminhei, comecei a faturar de verdade, comecei a ter liberdade financeira, liberdade geográfica, etc., foi aí que eu tive choque de realidade. Caralho, é real isso aí. Realmente não estou me sentindo completo, satisfeito. Sabe aquele sentimento de satisfação, de acordei hoje por conta de... O dinheiro, ele perde isso e ele leva a sua alma, ele te corrompe, ele te coloca um monte de ideias, um monte de buscas, um monte de sonhos que não são seus, se não há uma identidade forte por trás. Eu não cheguei nesse ponto porque eu sempre tive uma identidade muito bem formada de quem eu sou, para onde eu vou e de onde eu vim. Mas quando você não pensa nesses critérios e acha que o dinheiro ele é o fim de tudo, você vai tomando um caminho de vida muito solitário e também, portanto, muito melancólico, muito depressivo, sabe? O dinheiro ele não tem significado, a gente dá significado a ele. E os significados do dinheiro, eles devem ser mais do que significados coletivos que as pessoas dão pro dinheiro. Por exemplo, o significado do dinheiro tem que ser um significado que você deu e não que eu dei. Lembra da ideia do carro? Não é porque o fulaninho que tem a mesma idade, que tem o mesmo faturamento, que enfim, comprou a Porsche que eu vou comprar, porque é o significado dele para aquele objeto. Pode ser um significado superficial, ou porque na infância ele viu um Porsche, aí ele comprou um carrinho, e aí ele ficou sonhando com aquele carrinho real e teve o Porsche. Isso é uma ideia um pouco mais profunda, que é algo que eu valorizo. Portanto, para mim faz mais sentido esse tipo de narrativa, sabe? Você não precisa de justificativa e sentido e simbólica profunda para comprar tudo na tua vida, entende? Mas eu só quero que você viva a vida de acordo com o que você quer, com o que você valoriza, com o que você prioriza, com o que você acha importante, não o que eu acho importante. Por isso que o meu método não é sobre eu trazer algo para você aplicar o que eu tô falando e é isso, sabe? O meu método é sobre fazer você descobrir o seu caminho, o seu método, com as minhas ferramentas, com a minha visão, com a minha iluminação de caminho, só. Mas a gente sempre entra nesse dilema, cara, como o dinheiro sendo o ponto final. Pessoal, vai por mim, eu cheguei lá, acessei, sabe, a abundância financeira, ainda não no auge, mas eu acessei. E, como eu disse, não precisou de muito para eu entender que as melhores coisas da vida, de fato, eram as coisas mais simples. As conexões com meus familiares, o meu projeto, o Sétimo Sentido, por exemplo, que é uma comunidade que nasceu de forma natural e orgânica, não pensando em faturamento, mas pensando em propósito, objetivo de que iluminar as consciências, elevar o nível de consciências das pessoas e levar para elas o que me salvou, que foi a comunicação, né? A comunicação, a arquitetura de identidade, a formação estratégica de uma identidade para você seguir o teu caminho como protagonista. E, claro, a engenharia social, né? Para dominar os meios sociais e conduzir muitas pessoas para um mesmo objetivo. E criação, né, de comunidade, a engenharia social, ela parte muito desse princípio também, por isso que eu utilizava muito essas técnicas no campo político, no qual trabalhei muito e ainda atuo com algumas pessoas, mas estou querendo me desvincular para focar só no meu propósito, objetivo de vida hoje, que é fazer a comunidade Sétimo Sentido crescer. Inclusive, se você está aqui nesse vídeo e quer saber um pouco mais sobre o Sétimo Sentido, quer fazer inscrição, formulário no link da descrição aí, tá? E comunidade Sétimo Sentido, faça inscrição. Você clica ali, coloca teus dados que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para ver se tu faz sentido pro projeto or not, tá? Mas, como eu disse, eu acessei, cara, e eu tive esse ponto de inflexão de, putz, realmente,
a comunidade que me faz feliz, as pessoas que estão lá. O que me faz feliz é dar uma volta, o que me faz bem, o que me dá essa satisfação na realidade é exercer os meus talentos, é exercer os meus dons, é cuidar do que eu sou apaixonado na vida e não necessariamente o dinheiro que isso me traz, tá? Então foi perdendo significado para mim e eu quero que você tenha um pensamento crítico a partir desse vídeo, sabe? Que você realmente pense o que você está fazendo com o teu dinheiro e o porquê você está fazendo e até que ponto você fazer o que você está fazendo faz sentido para você e é porque você realmente quer e não é porque alguém empregou isso para você. Mas além de tudo, como eu disse, o dinheiro não é o que nós buscamos, mas ele é a causa de consequência de buscarmos algo e também o financiador, né? O que alimenta a possibilidade de buscarmos uma outra coisa. Eu quero que você olhe para sua vida a partir de agora, tá? Dando dica de brother mesmo. Esse aqui é aquele papo sem roteiro, tô falando o que tá vindo na minha mente. Eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você pegue uma folha de papel e escreva as coisas que você é apaixonado. Sabe aquelas coisas que você tem um impulso que as pessoas não te pedem para fazer, as pessoas elas não falam que você tem que fazer, que você tem que buscar aquilo, que você tem que desenvolver aquilo, não faz parte talvez do teu trabalho, ou talvez faça, e que bom, você está no caminho correto, mas não faz nem parte do teu trabalho. E você desenvolve esses conceitos, você desenvolve essas coisas, você busca desenvolver isso. Não tem problema não, pode passar, tá absoluta. Retomando, você pode não concordar comigo, cara, só que um dia você vai viver, sabe isso? Um dia você vai experienciar muitas coisas do mundo e essas coisas são muito boas, elas trazem prazer, mas todas elas perdem um significado se não há um significado maior do que essas próprias coisas. O carro perde o significado, o barco perde o significado, o dinheiro perde o significado, até o trabalho perde o significado, se não há um significado ainda maior, filosófico, utópico, alinhado à tua visão de mundo, ao que você acredita que, consequentemente, deságua num objetivo de marcar. Pô, sabe, no começo do vídeo que eu mostrei ali minha marca, o sinal de diferente, que foi uma coisa que foi um ponto de ruptura para mim e depois tornou um DNA de todas as minhas marcas, de todos os meus projetos. Pois é, isso é marca. E o conceito marca é exatamente esse: marcar o mundo, deixar algo empregado. E o que fica marcado no mundo? A sua visão de mundo, você, sua identidade, é isso que importa. Como disse até em outro vídeo, o ChatGPT hoje ele é mais inteligente em relação a conteúdo do que eu e você juntos, mas nada supera a nossa individualidade, que está no quê? Na essência de visão de mundo, de como você visualiza o mundo, como você acredita que ele deveria ser. E você tem que trazer isso para a tua vida, e você tem que priorizar isso com uma coisa mais importante, o conceito de identidade acima do que você faz e acima do que você tem. Conceito de identidade. Assim você nunca vai se corromper, assim nada vai perder o sentido para você, porque tudo que está sendo construído pelo quem eu sou. Se eu compro, é pelo quem eu sou. Se eu faço, se eu abro esse projeto, é alinhado a quem eu sou. Como eu vejo o mundo, o que eu acredito, que eu valorizo. E não o inverso. Eu compro algo para ser algo, faço algo para ser algo, entende? Como se fosse uma pirâmide de valores, ser, fazer e ter. Né? Isso é muito importante, foi uma das coisas mais importantes da minha jornada. E vocês têm que buscar, cara, alguma coisa pra deixar no mundo aí, sabe? Legado é sobre isso. Às vezes as pessoas olham pra legado, legado, então eu quero deixar uma mensagem pra milhões de pessoas, esse é o objetivo, Cardan, eu não quero isso pra minha vida. Não é esse o objetivo. Não é deixar uma mensagem pra milhões de pessoas, mas se for também tudo bem, tá tudo certo, que bom que tu conseguiu chegar nessa magnitude de impacto. Porém, entretanto, todavia, ele se trata simplesmente de você deixar o teu mito, teu rito, tua doutrina, o que você vê, essa visão de mundo para seus filhos. Já é o suficiente. Se os seus filhos carregarem isso para frente, talvez o próximo, um dos seus filhos, eles consigam transmitir isso que foi vindo, né, de você, que começou de você. Eles consigam numa escala global, mas mesmo se não conseguir, pensa no seguinte: quantos irmãos você tem? Quantos sobrinhos você tem? Quantos tios você tem? De primeiro, de segundo, de terceiro grau, e vós, e pega 4 gerações para trás, é gente pra caralho, só em ramificação, só em árvore genealógica. Agora coloca 4 gerações através de você. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos netos dos seus filhos, e né, vai indo. É gente pra caralho. Só falando de árvore genealógica, você me entende? Então, nesse ponto, tu já tem um impacto muito grande, uma coisa muito grande que você vai fazer pro mundo.
E eu espero que seja uma mensagem, eu espero que seja uma coisa positiva que tu vá deixar ao mundo. Só que as pessoas, elas tendem a romantizar, né? Parece que eu tô falando de deixar legado, tô falando de descer uma mensagem para milhões de pessoas. E pode ser, como eu disse. Só que não necessariamente é esse o objetivo. O objetivo é deixar alguma coisa, alguma marca, que seja para 10 pessoas ou 10 milhões de pessoas, não importa. 10 pessoas ou 10 milhões de pessoas, não importa a magnitude, o tamanho, a quantidade, mas a qualidade da mensagem. A qualidade, a intenção, a emoção, o sentimento, que é muito importante por trás da mensagem que está sendo transmitida. Somos comunicadores, estamos aqui para isso, para deixar mensagens. Se os nossos antepassados não deixassem mensagens para nós, estaríamos até agora na época das pedras, né? Enfim, fazendo fogo e caçando e etc. Não que isso seja extremamente negativo, mas se teu celular existe, cara, isso aí já começou há muito tempo, tá? Pro teu celular existir hoje, para você estar vendo esse vídeo, isso aqui começou há muitos mil anos atrás, tá? Esse processo. E aí um foi deixando informação pro outro, deixando legado pro outro. Alguns começaram determinadas invenções, morreram no processo, deixaram isso para algum discípulo, para algum filho. Essa pessoa levou adiante, assim como tem outras milhões de invenções, com certeza, que não foram levadas adiante porque não foi posto a público. Não foi posto para um discípulo, não foi treinado alguém ali para dar seguimento, seja de um ponto de vista genético, né, de uma pessoa que é dentro da família, que tem consanguíneo ou não, sabe, não foi deixado, portanto morreu, não existe mais, é inexistente, você não conhece, sabe, e se você não conhece, se você não tem essa consciência, se você não acessa, não existe. Por isso que eu falo que o conhecimento, por si só, ele não é poder, porque enquanto o conhecimento ele está voando na tua cabeça, ele está no campo mental, ele não se torna poder, ele só é campo mental, um monte de coisa, um monte de informação que não serve para nada se não é empregado na vida real, na prática, materializado e, portanto, que traga algum tipo de resultado. Agora, se você emprega esse conhecimento de forma sólida, na realidade, de forma consciente e intencional para um objetivo, aí você tem o poder formado e não só o conhecimento por si só, mas o conhecimento por meio de uma prática, por meio de uma implementação. Tô devagando muito nesse vídeo porque eu tô com TDAH fudido hoje. Eu inclusive, tô pensando em muitas coisas, tem muitos vídeos para gravar, tem muitas coisas para fazer. Projeto Igni sobre negócios também, um projeto que eu tô abrindo sobre negócios, tá em desenvolvimento, tem muita coisa para resolver ainda. Eu quero começar a turma logo e ajudar o pessoal no mercado digital a desenvolver projetos que tenham significado. Então eu divago um pouco, mas como isso aqui é isso aqui mesmo, é um vídeo sem roteiro, não é um vídeo bem estruturado, com roteiro, como alguns do canal que você pode ver, como do Homem Alpha, Beta, Sigma, análise do Bolsonaro, algumas análises do Ryan Santos, são vídeos um pouco mais estruturados. O Ryan Santos também eu fiz na improvisação, mas são vídeos mais estruturados. Se quiser ver esses vídeos, cara, aguarda, eu vou começar a trazer aí eu tô inclusive para gravar do análise do Coringa, tá? Eu vou trazer uma análise do Coringa, uma análise do ponto de vista arquetípico e simbólico para vocês. São vídeos mais bem estruturados, mas isso aqui, cara, não é para ter roteiro mesmo, é só para deixar uma mensagem, deixar aqui uma consciência para vocês. É elevar o nível de consciência de vocês para, principalmente, pessoal, eu vou deixar uma mensagem final porque eu tenho que ir, porque tô atrasado, mas é o seguinte: se conectem com as pessoas. Não existe nada mais valioso no mundo que as conexões, tá? Nada mais valioso no mundo que as conexões. A sua consciência, a sua liberdade. 3 pontos: liberdade, consciência e conexão. Busque isso na sua vida, tá? O resto é resto. O resto é resto. Dinheiro não é propósito. Dinheiro não traz por si só felicidade. Dinheiro não é tudo. É o meio, é o financiador da causa. A causa tá aqui. Tua cabeça, visão de mundo. A causa, ela vai te levar para a liberdade, para a consciência, vai te levar para a conexão. Tava vendo hoje, inclusive, na Bíblia, tem uma coisa bem interessante. Eu não gosto de ficar citando o termo bíblico nem nada do tipo, porque daqui a pouco vira uma seita meu conteúdo, né? Porque já tem um monte de símbolo, um monte de coisa. Daqui a pouco, religião já vira seita. Seita, fudeu, seita. Já falo que o sétimo sentido é uma seita, imagina misturar religião. Não gosto. Mas eu vi uma coisa bem interessante na Bíblia hoje, que é o seguinte. Na história de Adão e Eva, que é uma das primeiras histórias ali do livro da Bíblia, né? Enfim, Deus, quando ele foi criar o mundo, ele fala e afirma sobre as coisas, as criações do mundo de uma forma muito positiva. Em tudo, de uma forma muito positiva. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui, sabe, sempre levando ali na linguística para algo positivo. Só tem um primeiro momento, tem uma coisa que ele fala que era negativo, quando ele observa e percebe, vamos dizer assim, que Adão no Éden estava sozinho, solitário. Prestem atenção na história como uma simbólica e não exatamente como uma realidade, tá? Baixa essa porra desse filtro aí, seu fudido. Então, no Éden ali, ele observou, ele percebeu que Adão estava solitário. Aí ele disse pela primeira vez na Bíblia, pela primeira vez ele usou o negativo, que era não.
ele não deve permanecer sozinho. Um homem não deve permanecer sozinho. Como uma ilha, não fomos feitos, meus amigos. Enxergue isso de maneira simbólica ou de uma maneira um pouco mais fato. Mas agora falando de fato na nossa vida, na nossa vivência, de como a nossa cabeça é formada socialmente, psicologicamente, neurologicamente, socialmente falando, no sentido atual, não só da nossa formação milenar. Acredita no que acreditar, mas nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Por isso criei comunidades, por isso que a minha satisfação profissional veio depois de que eu entendi quem eu era, me tornei quem eu era, peguei o que eu era, comecei a entregar para o mundo, comecei a materializar no mundo, comecei a buscar significado, propósito, alinhado à minha visão de mundo e compartilhei com o coletivo, com pessoas, que foi o que Jesus Cristo veio fazer na Terra. Foi exatamente o que ele fez. Pegou, veio com uma mensagem, entregou essa mensagem, acelerou a história, deixou algo significativo de valor duradouro que transcendeu o tempo e espaço. Exatamente para isso que eu tô aqui. Ah, Cardan, que egocentrismo, você tá se achando especial, então aonde não se achar especial ajuda o mundo. É a mesma mentalidade que leva para o mesmo modus operandi da galera que fala: ah, mas eu jogo um lixo mesmo, então eu vou jogar lixo também. Você só tá fudendo mais o mundo. Um papelzinho não vai fazer diferença. Claro que vai fazer diferença. Um monte de retardado, milhões de pessoas pensando que não faz diferença, ocasiona exatamente em fazer muita diferença, porque 1, 2, 3, 4 pessoas daqui a pouco é milhões, cara. É 1 milhão de pessoas que acredita que não faz diferença, daí torna a fazer diferença, realmente faz diferença, porque é muita gente que acreditou nisso. Então é a mesma linha de raciocínio, é o mesmo modus operandi que vai ocasionar: ah, mas eu não sou especial. Exatamente, pense assim então vive batendo punheta, vendo vídeo pornô, vive aí você se drogando, enchendo a cara, indo pra festa, nada contra tudo isso, mas se você só veio pra fazer isso na Terra, sinceramente, na realidade, muita coisa contra isso. Só veio fazer isso na Terra, você é um retardado, tá? Eu acredito mesmo que a gente veio aqui para mudar uma regra. Eu quero falar dessa uma regra, já citei isso acho que uns 2 vídeos. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre uma regra. Eu acho que a gente veio para mudar pelo menos uma regra aqui, cara, nesse jogo, sabe? E você tem que assumir essa postura. Ela é dolorosa, às vezes é pesada. O processo de liderar algo, liderar um movimento, liderar uma revolução, ele seja em pequena escala ou em grande escala, tem o seu peso da mesma forma, sabe? É difícil, é responsabilidade. Mas nós estamos aqui nesse game para isso, cara. Para viver dessa forma, para fazer acontecer. E se veja assim como alguém especial, que tem algo especial para deixar para o mundo, que seja apenas para ter um núcleo familiar ou para milhões de pessoas, para várias famílias ao redor do mundo, sabe? Mas faça isso. Tu tem uma ideia, execute-a. Se tu tem um conceito, se tu tem algo que tu acredita, grita isso pro mundo. E não se importe com o que os outros vão pensar. Tem pessoas passando atrás de mim nesse momento aqui, falando, passaram no vídeo, passaram aqui do meu ladinho, porque tem um caminho aqui que as pessoas passam, passaram aqui do meu lado várias vezes e eu não posso me importar, eu não posso deixar de falar minha mensagem. Ah, mas Cardan, olha só, você falou milhões de coisas nesse vídeo e tudo desconexo, sem começo e meio fim, justamente porque você tá com pressa, não tem roteiro, o TDAH é forte, você é maluco. Foda-se, cara. E o importante nesse vídeo, como eu sempre digo, não é você pegar 1 milhão de coisas. Não é ser mais aquele videozinho cinematográfico, apesar de eu achar que a vida é um filme, de ser aquele vídeo cinematográfico que tu vai falar: nossa, gostei, com tanta edição. Cara, não é. É sobre você pegar pelo menos um ensinamento, você pegar pelo menos uma coisa e aplicar na tua vida. Porque conhecimento, de novo, não é poder. Conhecimento aplicado na prática é poder. Então eu quero que você pega 1, 2, 3 ensinamentos. Se alguma palavra que eu disse nesse vídeo ressoar para 100, para 200 pessoas, ou até mesmo para uma, valeu a pena. É meu propósito, levar a consciência de que conexão é importante, a liberdade é um objetivo e não o dinheiro. O dinheiro financia tudo isso, mas tem algo muito mais importante e tá aqui na tua visão de mundo, a forma como você enxerga o mundo, as pessoas que você impacta, as pessoas que você ajuda e a marca que você deixa aqui na Terra. Fechou? Deixa teu comentário, me ajuda a crescer. Deixa uma sacada, alguma coisa que você aprendeu aí nesse vídeo sem roteiro. Espero ter ajudado você de alguma forma. E nos vemos no próximo vídeo. Domine sua comunicação, ou seja dominado pela falta ou pelo excesso desta mesma comunicação. Falou, valeu.